Sabe aquela linha bem tênue entre simplesmente dever um imposto e cometer um crime de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na lei que define exatamente isso aqui no Brasil, a Lei 8.137 de 90, e entender o que ela quer dizer na prática. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? E que, em alguns casos, pode custar a liberdade de alguém. Em que momento exato uma dívida com fisco deixa de ser só um problema financeiro e vira um caso de polícia? É essa fronteira que a gente vai desbravar agora. Para a gente não se perder nesse assunto, nosso roteiro tem 6 paradas. A gente vai começar com a visão geral dos crimes, depois vamos focar no artigo principal, passar por uma regra de ouro que muda tudo e fechar com aqueles detalhes que podem decidir um processo. Vamos nessa! Ok, para começar, vamos dar uma olhada no quadro geral. É fundamental entender que a lei não joga todos os crimes tributários no mesmo saco. Ela divide tudo em categorias, dependendo de quem comete e como comete. Sacar essa divisão é o nosso ponto de partida. Então, a lei basicamente organiza os crimes em 3 grandes grupos. No primeiro, temos os crimes cometidos por particulares, pelo contribuinte comum. No segundo, outras fraudes com penas um pouquinho mais leves. Agora, é no terceiro grupo que a coisa fica séria. Quando um funcionário público entra na jogada, as penas são as mais altas de todas. Beleza. Agora, vamos direto para o coração da lei, o famoso artigo 1º. Esse aqui é o que define o crime tributário clássico, aquele que vem na cabeça de todo mundo quando se fala em sonegação fiscal. Pensa no artigo 1º como se fosse um cardápio de fraudes. Pode ser omitir uma informação, usar um documento falso, alterar uma nota fiscal. No fim do dia, todas essas ações têm o mesmo objetivo: suprimir ou reduzir tributo, ou seja, pagar menos imposto do que o devido. E aqui vem o pulo do gato do artigo 1º. Atenção nisso. Não basta só tentar enganar. A fraude, por si só, não é o crime. O crime só se concretiza se o golpe funcionar, se o dinheiro de fato não entrar no cofre do governo. Sem esse prejuízo real, sem o resultado, não há crime. Certo? Se o crime só acontece quando o governo efetivamente perde dinheiro, a pergunta lógica é: quando exatamente essa perda se torna oficial? A resposta está num conceito jurídico que é a verdadeira regra do jogo aqui. Imagina que você foi a um restaurante. A dívida só se torna oficial e pode ser cobrada quando o garçom traz a conta fechada, certo? O lançamento definitivo do tributo é isso. É o fisco trazendo a conta final. Antes desse momento, tudo ainda está na fase de apuração. E essa ideia é tão importante que o Supremo Tribunal Federal cravou isso na súmula vinculante 24. O recado é claro: para esses crimes que precisam de um prejuízo concreto, não se pode nem começar a falar em processo criminal antes dessa conta final do fisco, antes do lançamento definitivo. Agora que entendemos o artigo 1º, vamos conhecer o artigo 2º. Ele parece um irmão gêmeo, falando de fraudes e tal, mas é um gêmeo bem enganoso. A lógica por trás dele é completamente diferente, e essa diferença muda tudo. Olha só a virada de chave. O artigo 1º pune o resultado, ou seja, o dinheiro que o governo perdeu. Por isso é um crime material. Já o artigo 2º pune a ação em si, a tentativa de enganar. É um crime formal. Aqui, a simples declaração falsa já é o crime, não importa se o fisco teve prejuízo ou não. E é por isso, claro, que a regra do lançamento definitivo não se aplica aqui. E tem um caso bem específico que sempre dá o que falar. Sabe quando uma loja cobra o ICMS na nota fiscal, mas não repassa esse dinheiro para o governo? O STF decidiu que, para isso ser crime, não basta um simples atraso. É preciso provar 2 coisas: que o devedor faz isso de forma contumaz, ou seja, é um hábito, e que ele age com a intenção clara de se apropriar daquele dinheiro. Bom, até agora o foco foi no contribuinte. Mas e quando o crime é cometido justamente por quem deveria cobrar o imposto? É aí que o artigo 3º entra em cena, virando os holofotes para o agente público. Aqui, a lei mira na corrupção dentro da máquina fiscal. As condutas são bem diretas: sumir com o processo para ajudar alguém, exigir ou receber propina para fazer vista grossa para uma dívida, ou usar o cargo para defender interesses privados lá dentro. É o abuso de poder na sua forma mais clara. Para a gente fechar, vamos passar por algumas regras gerais que são o tempero da lei. São aqueles detalhes que podem aumentar uma pena, oferecer uma saída ou, no fim, decidir o destino de um caso. A lei prevê situações que podem aumentar a pena de 1/3 até a metade. Isso acontece, por exemplo, se o crime causa um prejuízo gigantesco para a sociedade, se é cometido por um servidor público abusando do cargo ou, e isso é importante, se envolve bens ou serviços essenciais, como comida e remédios. Mas o que é considerado um grave dano em termos de dinheiro?
A Justiça, especialmente o STJ, já deu uma pista. Para tributos federais, essa conversa de agravar a pena por grave dano geralmente começa quando o rombo passa da casa de R$ 1 milhão. Agora, um caso prático que junta tudo isso. Imagina que o dono de uma farmácia se recusa a dar a nota fiscal de um remédio. Primeira pergunta: a pena dele pode ser maior por causa disso? E segunda, a justiça precisa esperar a conta final da receita para processar essa pessoa? A resposta é sim e não. Sim, a pena é aumentada porque remédio é um bem essencial à saúde e isso é um dos agravantes que a gente viu. E não, não precisa esperar o lançamento. Por quê? Porque negar nota fiscal é a grande exceção do artigo 1º. É um crime formal. O delito acontece no exato momento da recusa. E a lei também deixa uma porta aberta para quem quer colaborar. É a famosa delação premiada. Se um dos envolvidos no esquema confessar e entregar toda a trama, ele pode conseguir uma redução bem generosa na pena, de 1 a 2/3. Para encerrar, fica uma última reflexão que amarra toda a nossa conversa. E se a dívida tributária, origem de tudo, for anulada num processo administrativo ou na justiça, o que acontece com a acusação criminal? A resposta é: depende. Depende de como essa dívida sumiu. Se o processo que criou a dívida for anulado, é como se a dívida nunca tivesse existido. Se não há dívida, não há crime material contra a ordem tributária. Simples assim. Agora, se a dívida era válida, mas o governo só perdeu o prazo para cobrar, o que a gente chama de prescrição, a história é outra. O crime aconteceu lá atrás. O fato da cobrança ter caducado não apaga o ato criminoso que já foi cometido.